primeira conferência, então, vai ser apresentada pelo Dr. José Martins Canelas Neto. O Dr. Canelas é psiquiatra pela Universidade de Paris, é psicanalista e fez sua formação na Sociedade de Psicanálise de Paris. É membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ele vai nos apresentar a conferência Uma Reflexão sobre o livro O Mal-Estar na Civilização, de Sigmund Freud. Bem-vindo e nós estamos muito felizes em receber. Bom dia, eu queria agradecer então o convite do Núcleo de Psicanálise de Marília, onde eu tenho alguns conhecidos e amigos, da Carla, que organizou tudo muito bem. Minha missão aqui seria falar um pouco do livro do Freud, que é um livro extenso, considerado um dos mais importantes dos livros do Freud sobre a psicanálise e a cultura. Eu vou ler o texto, vou tentar ler devagar e peço desculpas e peço a atenção de vocês, porque eu não conseguiria fazer a palestra completa sem ler o texto, né? Vamos começar. Depois tem uma meia hora, mais ou menos, né? Para falar. Tem uma hora, então tá bem tranquilo, vai ser menos que isso, senão vocês vão ficar muito cansados. Bom, Freud se interessou em refletir sobre a cultura e o processo civilizatório, à luz do conhecimento que a psicanálise vinha construindo a partir de sua experiência clínica com as neuroses e outras patologias psíquicas. Só para citar alguns nomes de alguns trabalhos do Freud sobre essas questões psicanálise e cultura. Primeiro, em 1908, ele escreve sobre a moral sexual civilizada e o nervosismo moderno, um artigo que é bem atual, apesar de ser de 1908. Totem e Tabu, que é de 1912, depois Considerações Atuais sobre a Guerra e sobre a Morte, na época da Primeira Guerra Mundial, em 1915, depois O Tabu da Virgindade, 1918, Psicologia das Massas e Análise do Eu, 1921, O Futuro de uma Ilusão, de 1927, O Mal-Estar na Civilização, 1929, Sobre uma Visão de Mundo, 1932, Por que a Guerra, 1933, e Moisés, o Monoteísmo, sua última obra, 1939. Aqui eu vou tratar mais do mal-estar, mas os temas abordados no mal-estar aparecem de diferentes maneiras nesses artigos todos. Em julho de 1929, Freud redige O Mal-Estar na Civilização. É interessante notar que antes desse título, Freud havia escolhido outros dois. Primeiro ele pensou em A Felicidade e a Cultura. Depois mudou para A Infelicidade dentro da Cultura. Stefan Zweig, famoso escritor, afirma em carta a Romain Rolland que o mal-estar é o melhor ensaio filosófico de Freud. O texto do Mal-Estar na Civilização foi publicado no início de 1920. Segundo nos conta Freud, foi inspirado numa discussão epistolar com o grande escritor francês, Prêmio Nobel de Literatura, Romain Rolland, em cartas de 1927. A tese de Rolland contrapunha-se ao que Freud defendera no livro O Futuro de uma Ilusão. O escritor francês defendia que a fonte da religião não seria o desamparo infantil e o desejo de proteção paterna, como queria Freud, mas sim o que ele chamou de sentimento oceânico,
Este sentimento é descrito como uma sensação de eternidade, um sentimento do ilimitado, um sentimento de vinculação indissolúvel, de comunhão com todo o mundo exterior. Trata-se de um fato subjetivo e não de um ato de fé, afirma Roland. Freud assina a dedicatória da segunda edição do livro Mal-Estar, que é de 1931, que ele envia a Roland assim: a seu amigo celeste, o animal terrestre Sigmund Freud. Já nessa oposição entre céu e terra, aparece a visão extremamente crítica à religião que Freud sustenta nesse texto. Freud descreve o sentimento oceânico como uma percepção intelectual com uma tonalidade afetiva específica, recusando sua natureza primária, e passa a analisá-lo à luz da explicação psicanalítica que define aqui como genética, no sentido de gênese. Freud retoma sua teoria sobre a gênese do ego em sua fase primitiva. Desenvolve uma construção sobre a evolução do sentimento do eu. Vou resumi-la esquematicamente. Eu ou ego, eu vou utilizar eu, que é a palavra em alemão que o Freud utiliza. O eu originário surgiria a partir da relação com as fontes de excitação e desprazer internas e externas com as quais o infante se debate. Em relação à fonte externa, que inicialmente não é um objeto separado, o infante passa a se dar conta que, por meio de seu grito, a fonte externa pode aparecer para satisfazer sua necessidade. O grito é o prenúncio da função da linguagem. Isso não ocorre com a fonte interna. Devido a essas diferenças, se faz progressivamente a distinção entre eu e objeto, favorecendo que um eu se desprenda da massa de sensações. Em seguida, as sensações de dor e desprazer internas passam a ser tratadas por esse eu emergente como externas. É o que Freud chamou de eu prazer purificado, o eu originário. Ele se estrutura projetando no lado de fora todo o mal e guardando dentro o bom. Freud considera que o sentimento oceânico teria a ver com o período mais remoto da história do eu. Cito Freud: nosso atual sentimento do eu é, portanto, apenas o vestígio atrofiado de um sentimento muito mais abrangente, abraçando o todo, que correspondia a uma mais íntima ligação do eu com o mundo em torno. Fim da citação do Freud. Esse sentimento originário do eu seria conservado na vida de muitos homens. Diz Freud, apesar de ele dizer que ele não tinha essa vivência. Um longo trecho do Mal-Estar aborda o problema da memória e da conservação pelo psiquismo. Utiliza a analogia com a história arqueológica de Roma. Mas a memória humana é muito mais complexa por ser uma memória viva. E Freud coloca, mais complexa que a memória que o arqueólogo estuda, né? E Freud coloca sua convicção. Na vida da alma, eu cito ele, na vida da alma nada que uma vez se formou pode acabar. Tudo é preservado de alguma maneira e pode ser trazido novamente à luz em circunstâncias adequadas. Mais à frente no texto, ele relativiza essa posição dizendo que a conservação do que passou é antes a regra do que a exceção. Em seguida, Freud vai afirmar... Estou reclamando porque eu estou com um pouco de frio, estou tremendo. Em seguida, Freud vai afirmar categoricamente que o sentimento oceânico não é a fonte, a origem das necessidades religiosas do homem. Essa origem estaria ligada ao desamparo da criança e à nostalgia do pai protetor, ou dos pais protetores, despertada pelo desamparo. Citando Freud, tanto mais que esse sentimento não se prolonga simplesmente desde a época infantil.
mas é duradouramente conservado pelo medo ante o superior poder do destino. Após fazer uma crítica ferrenha da religião, Freud afirma que apenas a religião saberia responder à questão da finalidade da vida. Enfim, diz ele, a ideia de uma finalidade da vida existe em função do sistema religioso. O animal terrestre, Freud, coloca então uma questão menos ambiciosa. Como os homens, em suas condutas, revelam algo sobre a finalidade da vida, para ele a resposta é simples. Eles buscam a felicidade. Há dois tipos de causas de felicidade: a ausência de desprazer e as vivências fortes de prazer. Mas a felicidade é um fenômeno episódico, como diz Freud. A intenção de que o homem seja feliz não está no plano da criação, diz Freud. É bem mais comum experimentarmos a infelicidade. Esta é proveniente para Freud de três fontes: do próprio corpo, do mundo externo e das relações com outros homens. O sofrimento provocado por essa última fonte de infelicidade é, para Freud, aquele que experimentamos mais dolorosamente, da relação com os outros homens. Vários são os métodos para buscar a felicidade, mas todos são problemáticos. Uma busca da satisfação irrestrita de todas as necessidades põe o gozo à frente da cautela, diz Freud. Vemos nessa possibilidade de busca da felicidade algo que tem um lugar importante no mundo atual. Passamos de uma cultura fundada no recalcamento dos desejos, uma cultura da neurose, a uma outra que recomenda a livre expressão dos desejos e que promove a perversão. Essa lógica do gozo tem relação profunda com além do prazer e com a pulsão de morte. Outros caminhos existem na busca da felicidade. Pela vertente de evitar o desprazer, temos alguns métodos, segundo Freud. Alguns métodos, por exemplo, o isolamento e afastamento dos demais. A dominação da natureza pela ciência. E influir, então, no próprio organismo. Relativo a esse método, ele cita os métodos químicos, as drogas, né? As drogas de ação, no caso, a liquidação de necessidades como na quietude do yogi, que se isola do mundo, e o governar as pulsões como no exemplo da sublimação, do trabalho, das ilusões e, enfim, da ruptura com a realidade no caso do delírio. Outra maneira dessa busca humana pela felicidade ocorre pelo amor. Trata-se de agarrar-se ao objeto amado e obter felicidade afetiva com ele. Ter o amor como centro e meta da vida. Porém, lembra-nos Freud que esse método tem uma grande fragilidade, uma vez que a decepção amorosa e a perda do amor são sempre possíveis e isso levaria o sujeito a grandes sofrimentos, portanto não garantindo a felicidade. Nenhum desses métodos parece ter promovido mais felicidade entre os homens. Mesmo o progresso das ciências, que se por um lado melhorou muito a vida dos homens, por outro trouxe novos e grandes problemas. Vemos hoje um verdadeiro endeusamento da tecnociência, a ponto que muitos cientistas e tecnólogos defendem a ideia da busca futura da imortalidade do homem e a criação de um super-homem imortal. Isso não sei se vocês têm ideia, mas é um movimento já bastante desenvolvido. Um dos autores é o diretor de Ciência e Tecnologia do Google, que tem um livro que é best-seller nos Estados Unidos, dizendo como que em 2030, entre 2030 e 2050, nós vamos nos tornar imortais. Porque vai ser possível passar toda a memória humana para um computador e dessa maneira você se perpetuaria num robô. E eles defendem como uma ideologia, como uma coisa que tem que ser feita.
Depois podemos discutir sobre essas ideias que eu acho bem malucas. Vemos hoje, então, esse endeusamento da tecnosciência, né? Juntamente com esse endeusamento, aparece um afastamento do lado sagrado da morte, que ou é negada ou é explorada pela sociedade do espetáculo. Nunca dominaremos completamente a natureza, nem nosso corpo, mas com o social parece haver uma atitude diferente. Citando Freud, não queremos admitir a fonte social de sofrimento, não podendo compreender por que as instituições por nós mesmos criadas não trariam bem-estar e proteção para todos nós. Contudo, se lembrarmos que fracassamos justamente nessa parte da prevenção do sofrimento, nasce a suspeita de que aí se esconderia um quê da natureza indomável, desta vez de nossa própria constituição psíquica. E Freud acrescenta: boa parte da culpa de nossa miséria vem do que é chamado de nossa civilização. Freud supõe a existência no homem de um fator hostil à civilização. Supõe que uma profunda insatisfação com a civilização existente em determinadas situações históricas originou uma condenação da civilização. Cita alguns exemplos: a supremacia da doutrina cristã, levando à depreciação da vida terrena, a descoberta dos povos indígenas no período das descobertas e a descoberta do mecanismo das neuroses e do inconsciente. A questão que coloca então é a de qual é a essência da civilização. Segundo o filósofo Habermas, a partir de Nietzsche, inicia-se o começo do fim da ideia de progresso da civilização, a qual Auschwitz e Hiroshima deram o golpe fatal. Freud mostra uma relutância em abandonar sua crença no progresso da civilização, apesar de mostrar as importantes disposições humanas hostis a ela. Gostaria de abordar agora uma leitura epistemológica realizada por Fernanda Silveira Correia. Por esses acasos felizes do aleatório da vida, recebi de presente da autora seu livro Filogênese na Metapsicologia Freudiana, editado pela editora da Unicamp em 2015. Fernanda é psicóloga, psicanalista e doutora em filosofia pela Unicamp. Fernanda cita em epígrafe a sua introdução uma carta de Freud a Ferenczi de 12 de julho de 1915, na qual ele diz que tem lidado com fantasias que o perturbam. Escreve Freud, esse é o resumo, a carta é mais longa: o que agora são neuroses foram fases da humanidade. Parte assim de seu conhecimento dos mecanismos de diferentes neuroses para construir uma história da evolução da humanidade. Essa história aparece em diferentes momentos de sua obra. Por exemplo, em Totem e Tabu, que foi considerado por muitos, inclusive Lévi-Strauss, como um mito freudiano. Inicialmente, essa autora, Fernanda, insiste que para compreendermos melhor a questão da filogênese e da história primeva da humanidade, é preciso lembrar que Freud parte de sua teorização sobre as diversas neuroses. Por meio desse conhecimento adquirido no trabalho com as neuroses, ele penetra um arcaico que existe no homem, que tem profunda relação com a história do processo de civilização. Lévi-Strauss critica Freud por, em Totem e Tabu, não ter levado suas premissas até o fim e revelar assim a estrutura fundamental do, aí eu cito Lévi-Strauss, a estrutura fundamental do espírito humano, isto é, a passagem da natureza à cultura com a proibição do incesto. Dentro de sua visão estruturalista, Lévi-Strauss fixa a história da cultura de Freud, considerando-a como um mito. O que Fernanda nos mostra, e que me parece fazer muito sentido,
é que em Totem e Tabu, Freud explicitou o desejo incestuoso, quer dizer, a dificuldade em submeter-se à regra fundamental que antecede todas as regras sociais. Explicitou a oposição que existe em cada indivíduo contra o Estado social. Lacan afirma no seu estilo impactante: não há outro mal-estar na cultura a não ser o mal-estar do desejo. Como diz Fernanda, essa autora, não há origem, não há estado pré-cultural. Há sim cultura sempre e um desejo inconsciente que resiste a se submeter a ela. O interesse em considerarmos como história da evolução da cultura e não como mito as construções de Freud é o de poder ver quais são as disposições psíquicas dos homens adquiridas ao longo de sua história. Um ato originário, o assassinato do pai, levaria ao arrependimento que permite a aliança entre os irmãos. Fernanda salienta que a ideia do ato reforça a ideia da cultura como expressão de uma luta. A cultura é viva, construída por choques de forças e tensões. Assim como cada ser humano também é fruto de luta de diferentes instâncias internas. Como a descrição dramática do ego que faz Freud em O Ego e o Id. Um pobre ego, fustigado de todos os lados, pelo superego, pelo mundo externo e pelo id. Após a virada dos anos 1920, com Além do Princípio do Prazer, a essência do ser humano se dá na luta entre as pulsões de vida, eros, e as pulsões de morte ou de destruição. Na vida psíquica, ligação e desligamento. No social, alianças e destruição de vínculos. A evolução cultural é definida por Freud como um processo peculiar, que se desenrola na humanidade e se caracteriza pelas mudanças que ela efetua nas disposições pulsionais humanas. Como já dissemos, ele estabelece uma semelhança entre o desenvolvimento libidinal do indivíduo e o processo de civilização. É desse modo que considera a sublimação da pulsão como importante marca da evolução cultural. A sublimação seria um destino imposto à pulsão pela civilização. A cultura, conclui Freud, é edificada sobre a renúncia pulsional. A renúncia às pulsões, pressupõe a não satisfação de poderosas pulsões. Esse fato leva à frustração causada pela cultura. Essa frustração, diz Freud, é a causa de todas as hostilidades que a cultura tem de combater. Ao longo do texto, Freud vai contar toda a história evolutiva do homem, a qual não retomarei aqui. Trata dos ancestrais antropóides do homem que desenvolveram o hábito de se agrupar, sendo os membros os primeiros colaboradores, da passagem à estação ereta do homem, ligada ao começo do processo de civilização, da fase do totemismo e da proibição do incesto, da formação da família, ligada a uma necessidade de satisfação genital, enfim, dessa horda primitiva cujo pai e chefe goza de uma arbitrariedade sem limites até que seja assassinado pelos filhos, os quais, pelo seu arrependimento, vão formar a comunidade dos irmãos. O sentido da evolução cultural é que ela nos apresenta a luta entre eros e morte, pulsão de vida e pulsão de destruição, tal como se desenrola na espécie humana. Essa luta é o conteúdo essencial da vida e, por isso, a evolução cultural pode ser designada brevemente, aí a expressão do Freud, como a luta vital da espécie humana. A cultura, a expressão cultural como a luta vital da espécie humana. Ao se indagar como a cultura enfrenta a agressividade que a defronta, Freud coloca a questão do sentimento de culpa e do superego. O reconhecimento do mal não é natural, mas passa pelo outro. O sujeito se submete à influência alheia
pelo medo da perda do amor do outro, do qual é dependente. Quando a autoridade é internalizada, constitui-se o superego e podemos falar de consciência moral e de sentimento de culpa. Cito aqui um pequeno trecho que me parece importante sobre esse ponto. Agora percebemos que relação há entre a renúncia à pulsão e o sentimento de culpa. Originalmente, a renúncia à pulsão é resultante do medo da autoridade externa. Renuncia-se às satisfações para não perder o seu amor. Tendo feito essa renúncia, estamos quites com ela, por assim dizer. Não deveria restar sentimento de culpa. É diferente no caso do medo diante do superego. Né? Aí a renúncia pulsional não ajuda bastante, pois o desejo persiste e não pode ser escondido do superego, uma vez que ele está dentro do próprio sujeito. Apesar da renúncia efetuada, produz um sentimento de culpa, portanto, e essa é uma grande desvantagem econômica na instituição do superego, ou, como se pode dizer, na formação da consciência moral. Um infortúnio que ameaça a partir de fora, perda do amor e castigo da autoridade, é trocado por uma permanente infelicidade interna, a tensão da consciência de culpa. Fim da citação do Freud. Surge então um problema com a renúncia à pulsão destrutiva, pois a agressividade não satisfeita é acolhida pelo superego, o que aumenta a agressividade do superego contra o eu. A consciência moral surge primeiro como repressão de uma agressão. Freud defende a ideia que o sentimento de culpa da humanidade viria do complexo de Édipo, adquirido quando do assassinato do pai pelo bando dos irmãos. O arrependimento que surge depois já seria o resultado da primordial ambivalência afetiva perante o pai. Os filhos o odiavam, mas também o amavam. Depois que o ódio se satisfez com a agressão, veio à frente o amor, no arrependimento pelo ato, e instituiu o superego por identificação com o pai. Deu-lhe poder do pai, como que por castigo pelo ato de agressão contra ele cometido. Criou as restrições que deveriam impedir a repetição do ato. Fim da citação do Freud. A cultura vai então obedecer para Freud a um impulso erótico interno que faz unir os homens e que só pode alcançar esse fim com o progressivo fortalecimento do sentimento de culpa. É o acréscimo desse sentimento de culpa que é responsável pelo progresso cultural e pela perda da felicidade. Na cultura, esse sentimento de culpa não é reconhecido como tal, permanece inconsciente ou vem à luz como mal-estar, como uma insatisfação. Há uma importante diferença entre o processo cultural e o desenvolvimento do indivíduo, embora existam inúmeras semelhanças. No indivíduo, o principal é a busca da felicidade. Já no processo de evolução da cultura, o principal é criar uma unidade a partir de indivíduos humanos. Outra analogia trazida pelo texto freudiano é a ideia de superego cultural. O superego da cultura, exatamente como o do indivíduo, estabelece severas exigências, cujo não cumprimento gera grandes angústias de consciência moral. No final de seu texto, Freud evoca com grande prudência a ideia de doença da civilização. A humanidade teria se tornado neurótica por influência das exigências culturais, se pergunta Freud. E Freud finaliza com uma questão crucial e premonitória sobre o futuro próximo que esperava a humanidade: a ascensão do nazismo, a guerra, os campos de extermínio, a bomba atômica e tudo o que se seguiu. Freud diz: a meu ver, a questão decisiva para a espécie humana é saber se e em que medida
a sua evolução cultural poderá controlar as perturbações trazidas à vida em comum pelas pulsões humanas de agressão e de autodestruição. Fim da citação. Na segunda edição do livro, em 1931, quando o Partido Nazista já havia ganho as eleições na Alemanha, Freud acrescenta, nesse final, essa era a última frase do livro, aí nessa segunda edição ele acrescenta uma frase, uma pergunta, na verdade. Então, vou repetir de novo. A meu ver, a questão decisiva para a espécie humana é saber se e em que medida a sua evolução cultural poderá controlar as perturbações trazidas à vida em comum pelas pulsões humanas de agressão e de autodestruição. Aí ele acrescenta, mas quem pode prever o suceder e o desenlace? Em 31, quando o nazismo já havia ganho na Alemanha. No mesmo ano de 31, o Comitê Permanente de Letras e de Artes da Sociedade das Nações, que precedeu a ONU, estimulou e publicou correspondências entre grandes nomes da vida intelectual ocidental que versariam sobre temas de interesse maior. Foi assim que Freud escreveu sua resposta à carta de Einstein, na qual este lhe coloca algumas questões sobre o porquê das guerras e da violência entre os homens. A carta de Einstein é belíssima, essa carta, muito bonita. E Freud então vai responder a ele com um texto que se chama Por que a Guerra?, que foi publicado em 32, um ano antes da ascensão de Hitler ao poder na Alemanha. A questão de Einstein, nesse texto, existe um meio de liberar os homens da fatalidade da guerra? A carta de Einstein é muito interessante, mais otimista do que a de Freud, pois já nos mostra alguns pontos importantes relacionando a vida pulsional e o poder. O grande físico vê a causa dos fracassos dos esforços para se criar uma instituição acima dos estados nacionais e assim evitar a guerra, na existência de forças psicológicas que paralisam esses esforços, diz o Einstein. Ele vai mais longe ao relacionar essas forças com a necessidade de poder político da camada dominante de um Estado. Aponta para a existência de uma minoria que domina o poder e que detém os meios de comunicação, influenciando a maioria que aceita a guerra e muitas outras coisas. Para Einstein, há no ser humano uma necessidade de odiar e de aniquilar, que pode se tornar uma psicose de massa, expressão do Einstein, trazendo muitos danos para a sociedade. Enfim, a carta de Einstein termina com a seguinte questão: haveria uma maneira de dirigir o desenvolvimento psíquico dos homens de modo que eles sejam mais capazes de resistência diante das psicoses de ódio e de aniquilamento? Freud substitui a palavra poder usada por Einstein por violência, por considerá-la mais crua e dura. Salienta o papel da violência na resolução dos conflitos entre os homens. Um caminho levou da violência inicial ao direito. Para Freud foi um só: a união dos fracos contra um forte. Cito Freud: a violência é quebrada pela união. O poder daqueles que se uniram constitui o direito daí para frente, em oposição à violência do indivíduo. Vemos que o direito é o poder de uma comunidade. Termino a citação. Mas ele continua sendo sempre a violência que impõe o direito. É a violência que impõe o direito, agora da comunidade, não mais do indivíduo. O essencial seria a superação da violência pela transferência do poder a uma unidade maior, diz Freud, a qual é mantida em coesão pelos laços de sentimentos entre seus membros. Como há no seio da comunidade indivíduos com diferente poder, o direito da comunidade expressará essas relações desiguais de poder. As leis serão feitas para e pelos dominantes, diz Freud, concedendo poucos direitos aos submetidos.
Uma comunidade assim formada corre dois riscos. Primeiro, tentativas individuais nos senhores de se alçar acima das restrições válidas para todos. Logo, para vir do reino do direito para o da violência, diz Freud. Segundo, esforços constantes dos oprimidos para obter mais poder e para ver reconhecidas suas modificações dentro da lei. Logo, operando um avanço de um direito desigual para um direito igual para todos. Na história da humanidade, muitos conflitos foram resolvidos pela violência e pela guerra, as quais, por vezes, têm um efeito positivo, diz Freud, ao contribuir na mudança da violência em direito. Freud não fala contra as guerras. As guerras são inevitáveis, ele tem essa posição. O exemplo da conquista dos romanos, ele dá o exemplo da conquista dos romanos que instaurou a Pax Romana. A guerra não seria um meio inapropriado para instaurar a paz, para Freud. O problema é que a paz é sempre provisória, porque os sucessos das conquistas não são duráveis. Suas unidades se fragmentam principalmente porque falta a coesão entre elas, que foram unidas pela violência. O que mantém a comunidade em coesão é a imposição pela violência e os laços de sentimentos, as identificações. A gente vê o tempo todo essa pulsão de morte, pulsão de vida atuando nessa visão dele. O que mantém a comunidade é, então, essa imposição da violência e as identificações. Freud diz, é um erro de cálculo não considerar que o que é direito foi, na origem, violência bruta, e que mesmo hoje o direito não pode ficar sem o apoio da violência, porque senão ele não se exerce. Pulsão de destruição e pulsão de destruição é pulsão de autodestruição que trabalha no interior de cada um de nós, tendendo a provocar a desagregação do ser vivo, levando a vida a se tornar matéria sem vida. Logo, essa é para Freud a pulsão de morte em sua origem, uma pulsão de autodestruição que pode se tornar pulsão de destruição ao se voltar para o exterior sobre os objetos. Aqui surge uma frase extremamente polêmica de Freud, a meu ver. Ele diz, o ser vivo preserva, por assim dizer, sua própria vida, destruindo uma vida estrangeira. Logo, conclusão lógica mais abaixo no texto, não nos leva a nada querer abolir as tendências agressivas do homem. Segundo Freud, isso é impossível, né? E apenas podemos tentar desviar, ele usa essa palavra, suficientemente essa tendência à agressão do homem. E só há um meio de fazer isso, recorrendo à doutrina mitológica, diz ele, das pulsões. Eros. Eros, tudo que instaura laços de sentimentos entre os indivíduos, ajuda a combater a guerra. Há dois tipos possíveis de laços para Freud. Primeiramente, as relações como com um objeto de amor, porém sem fins sexuais. O segundo tipo de laço é a identificação, que é a forma mais elementar do laço afetivo com o objeto, diz Freud, citação de Freud. A tendência de Eros em criar conjuntos cada vez maiores é impedida pelo narcisismo do grupo, que Freud chama de narcisismo das pequenas diferenças. Esse é um conceito muito interessante de Freud, que explica muitos fatos atuais que a gente está vivendo, né, hoje no Brasil e no mundo. Né? Esse narcisismo das pequenas diferenças leva os membros de uma sociedade a se agarrarem a uma identidade coletiva. Teria a ver com os nacionalismos e guerras entre nações, por exemplo. No final da carta ao Einstein, Freud acrescenta uma pergunta sua que não tinha sido feita por Einstein. Ele pergunta, por que nos indignamos tanto com a guerra, você e eu e muitos outros, por que não a aceitamos como tantas outras cruéis necessidades da vida?
Após levantar uma lista de razões dignas e humanas, Freud termina assim: creio que a razão maior pela qual nós nos indignamos contra a guerra é que não podemos fazer de outro modo. Somos pacifistas porque, por razões orgânicas, não poderíamos deixar de ser. Termina a citação. Essa posição de Freud me faz afirmar que o processo fundamental contra a nossa autodestruição enquanto sociedade humana, nos mais variados níveis que entendemos por isso, coloca uma posição iluminista como direção. Estou me referindo à filosofia das luzes, né? Apontando os processos de transmissão cultural, incluindo a educação, mas não somente ela, como essenciais na tentativa de desviar a pulsão de morte. Num artigo muito interessante, intitulado A Gravata Croata, Narcisismo das Pequenas Diferenças e Processo de Civilização, de Gilbert Diatkine, esse artigo ele inicia o texto assim, vou citar o início desse artigo. Prega-se um prisioneiro contra a porta de uma casa, corta-se sua traqueia e artérias, e fazemos sair sua língua pelo orifício, assim criado, à maneira de uma gravata. Os sérvios prestam assim homenagem irônica à invenção desse ornamento pelos croatas. Foram eles que inventaram as gravatas. A agonia é longa e dolorosa, infinitamente angustiante. Isto ocorre nos anos 90, na Guerra da Iugoslávia. E praticada, né, ele vai explicar em seguida, o autor, né, que um grupo de... que ele ia muito para a Iugoslávia nesse período, que um grupo de estudantes universitários croatas começaram a fazer a mesma coisa com os sérvios, quando se deparavam com o suplício da gravata croata. Estudantes universitários. Por que a civilização é tão impotente diante da barbárie? Nos perguntamos com Diatkine. O autor examina a noção de narcisismo das pequenas diferenças que Freud evoca inicialmente no texto de 1918, O Tabu da Virgindade. Diatkine afirma: o mal-estar na civilização mostra de maneira detalhada como a agressividade primária e o narcisismo das pequenas diferenças se opõem à identificação mútua entre os homens. Por que preferiria eu um estrangeiro aos meus próximos? Por que amaria eu um estrangeiro que está prestes a me detestar e a me maltratar? Amar ao próximo como a si mesmo, eis um mandamento totalmente impossível de ser seguido, segundo Freud. Diatkine retoma a questão de Freud. De onde vem o sentimento espontâneo que me permite reconhecer meu semelhante em todo ser humano? De onde vem isso? Não é algo dado, nem congênito. Então é preciso colocar a pergunta: por que as pequenas diferenças têm um efeito tão desastroso sobre esse sentimento de reconhecimento espontâneo do semelhante? Freud deixa a questão sem resposta no mal-estar, assim como no seu livro Psicologia das Massas e Análise do Eu. Mas como essas pequenas diferenças conseguem derrotar o superego no único domínio em que ele seria muito útil das relações sociais, que ligações há entre as pequenas diferenças narcísicas e os ideais do eu? As pequenas diferenças se exprimem por aspectos arbitrários, por exemplo, variantes de pronúncia da língua, da escrita, gestos da vida cotidiana, hábitos de uma comunidade. A hipótese de Diatkine, que me parece interessante, é a seguinte: nós somos visceralmente ligados a essas pequenas diferenças porque elas simbolizam a identificação narcísica primitiva com a mãe, assim como a língua materna. Elas se incrustam em nossa identidade assim que aprendemos a falar. Os gestos da mãe são ao mesmo tempo arbitrários por serem determinados pelo acaso do pertencimento a certa comunidade humana e têm forte carga afetiva.
além de exprimirem o amor e a proteção da criança, eles classificam o mundo em bom ou em ruim. Por exemplo, no aprendizado da língua materna, há boas e más maneiras de pronunciar um som, e o bebê deve se adaptar às boas maneiras se quiser permanecer afetivamente afinado com a mãe. Ao lado da identificação narcísica com a mãe, a identificação com o pai da pré-história pessoal, diz Freud. Em O Ego e o Id, nos surpreendemos com a afirmação de Freud de que a primeira identificação é a identificação com o pai da pré-história pessoal. Jatkin diz que Freud fala sempre da identificação narcísica, nesse sentido de identificação ao pai primordial. Seria uma identificação narcísica. Enquanto a mãe, ela é um objeto sexual por apoio. No entanto, hoje nos parece evidente que a identificação narcísica se faz antes e principalmente com a mãe. Se admitirmos que a identificação ao pai da pré-história pessoal é o que funda a identidade da criança, enquanto ser humano semelhante como seu pai, então podemos dar a ela um lugar central na identificação narcísica. Mas ela é só um momento dessa última, e pode ser desfeita quando pequenas diferenças vêm colocar em questão o eu ideal do grupo. Os portadores dessas diferenças deixariam então de ser percebidos como seres humanos. A gente vê isso a profusão hoje, por exemplo, em qualquer rede social, onde a gente vê pessoas que começam a se odiar por pequenas diferenças. Só para situar. No final de sua carta a Einstein, Freud acrescenta uma pergunta sua que não tinha feito. Isso eu já falei. Após levantar essas razões de por que a guerra, né, por que nós não nos indignamos tanto com a guerra, né, ele fala dessa razão orgânica, que a gente não poderia deixar, é uma coisa assim, não dá para ser diferente, não dá para não ser pacifista, ele diz. Ou se é ou se não é, né? E para finalizar, então, eu queria citar um trechinho do escritor Elias Canetti, que eu acho que é bom, nos faz pensar, que é o seguinte. Ele fala: o momento do sobreviver é o momento do poder. O horror ante a visão da morte desfaz-se em satisfação pelo fato de não se ser o morto. Este jaz, ao passo que o sobrevivente permanece em pé. A forma mais baixa do sobreviver é o matar. Será que somos todos sobreviventes?